E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o meu segundo semestre de medicina veterinária. Então, o vídeo de hoje vai ser um pouco extenso, certo? Mas vai dar tudo certo. Roda a vinheta e vamos lá. Meu segundo semestre de medicina veterinária foi bem diferente do primeiro. Se você não viu o vídeo do primeiro semestre, ainda está aqui na tela em algum lugar. Então clica aí, vai ver o vídeo do primeiro semestre, depois você volta aqui para ver o vídeo do segundo semestre de medicina veterinária. Foi um choque para mim, porque eu falei que no primeiro semestre foram disciplinas introdutórias, no segundo semestre botaram para descer na gente. Então assim, foi um choque? Foi difícil? Foi, mas eu consegui, para a glória de Deus. E agora eu vou falar individualmente sobre cada uma das disciplinas que eu paguei. Foram 5 disciplinas. Desafios Contemporâneos é uma disciplina muito de leve. É uma disciplina que a gente aprende como lidar com determinada situação dentro do cotidiano de um profissional. Então, nós aprendemos, no caso de um veterinário, como lidar com o proprietário de um animal que é deficiente visual ou deficiente auditivo. Então, Desafios Contemporâneos nos ensina como tratar com diversos tipos de pessoas na nossa área, certo? Então, a disciplina é bem leve mesmo, bem bacana. Corpo Animal 1 é a mesma coisa que anatomia. Tem muita gente que diz, mas por que não bota anatomia, não sei o quê? Porque o corpo acha mais bonita a anatomia. Mas é o mesmo sentido. Corpo Animal 1 é só muda a nomenclatura mesmo, mas é tudo igual. Então, basicamente, Corpo Animal 1 é a disciplina que todo mundo mais espera dentro do curso de Medicina Veterinária. Porque é a parte do curso que a gente começa a ver os ossos, que a gente começa a ver os órgãos, que a gente começa a entender um pouco como funciona cada órgão. Então, é uma parte bem interessante. Porém, Corpo Animal 1 é uma disciplina muito pesada. Para quem não tem o ritmo de estudar, de fato vai ser um pouco complicado, porque são muitas informações, principalmente com os ossos, que são muitas particularidades de cada osso, então tem que se ligar um pouco. Em Corpo Animal 1, a gente começou vendo os tecidos, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido adiposo, tecido ósseo, tecido nervoso, e por aí vai. Depois dos tecidos, nós começamos a pegar os ossos, como por exemplo, radiúna, tíbia, fíbula, escápula, húmero, fêmur e por aí vai. Nós começamos a ver alguns sistemas, o sistema cardiovascular, que é muito massa, é até mais tranquilo, eu acho, do que o sistema nervoso, que a gente viu que o sistema nervoso de fato deixa todo mundo muito nervoso, porque é muita informação, o sistema nervoso é muito complexo. Então a gente viu o sistema nervoso, viu o sistema cardiovascular é igual ao coração e tal, passagem de sangue, muito massa. O sistema nervoso ele tem toda aquela parte de neurônios, tem toda a parte dos nervos espinhais, que em medicina veterinária a gente vê. Tem o cérebro, tem meu Deus, é muita coisa. Então é um pouco chatinho o sistema nervoso, porque tem muita coisa, mas é muito bom, certo? O que a gente vê em práticas veterinárias são práticas do dia a dia de um médico veterinário, certo? Basicamente isso. Em práticas veterinárias nós estudamos semiologia, mas Érico, que diabo é semiologia que você está falando aí que eu não entendo? Semiologia é a parte da medicina veterinária que estuda os métodos de exames clínicos. É a parte também que estuda os sintomas e que, através dos exames que forem feitos, a gente pode chegar a um diagnóstico. Então, semiologia é basicamente isso. Então, a gente vê a semiologia do trato digestório, do sistema respiratório, do sistema circulatório e por aí vai. Então, como é que é uma prova, vamos dizer, de práticas veterinárias? É basicamente assim, você foi chamado para uma fazenda para fazer o exame clínico do trato digestório de uma vaca holandesa e o professor quer saber como é que a gente vai proceder nesse exame clínico. Então, a gente vai ter que dizer todas as fases do exame clínico do trato digestório de uma vaca. E é meio complicado, porque o sistema digestório de uma vaca é muito grande, e a vaca tem 4 estômagos. Então, é um pouco complicado para você aprender como é que faz o exame clínico passo a passo de cada parte, de cada estômago da vaca, vamos dizer assim. E o povo ainda diz que medicina veterinária é mais fácil que medicina. Gente, para você ter noção, a vaca tem 4 estômagos. E outra coisa, como eu sempre falo, a anatomia de medicina veterinária é tipo assim, para a vaca é de um jeito, para um porco é de um jeito, para a galinha é de outro, para o cachorro é do outro. E para a medicina humana é tudo igual. Então assim, medicina veterinária eu acho que é um pouco mais complexo. Até porque lembrei agora, na parte de semiologia humana é muito fácil, porque assim, o paciente ele pode dizer aquilo que ele está sentindo, ele pode chegar, estou com dor na cabeça. A gente, medicina veterinária, não, a gente tem que observar o comportamento daquele animal para se chegar no diagnóstico.
Porque o animal não vai dizer, eu tô com dor de cabeça. A gente sempre dizia isso lá nas aulas. O animal não pode dizer, espera aí que eu tô com vontade de vomitar. Então a gente tem que descobrir o que é que está acontecendo com ele sem que o animal conte nada do que está acontecendo. Então é muito mais complexo, eu acho, né? Não sei se é porque eu sou da área, mas enfim. E agora eu vou falar de 2 disciplinas que praticamente é as que mais reprova dentro do curso, fora o corpo animal, né? Que também tem isso. Mas assim, processos biológicos e mecanismos de agressão e defesa. Mas assim, o índice de reprovação em mecanismos de agressão e defesa e processos biológicos é um pouco grande. Porque são disciplinas que muita gente não gosta, porque trata de química, é química pura. E muitas vezes a gente relaxa no ensino médio. O que eu pude observar, né, com essas 2 disciplinas? Que no ensino médio a gente tem uma boa base para enfrentar elas na faculdade. Até porque os conteúdos que a gente fala na faculdade são praticamente os mesmos que a gente viu no ensino médio. Só que no ensino médio a gente vê bem leve, na faculdade a gente aprofunda muito. Então, falando sobre mecanismos de agressão e defesa, acho que o nome da disciplina já diz. A gente fala sobre os meios de agressão, os meios de defesa que existem dentro do nosso organismo. Então a gente vai aprender em mecanismos de agressão e defesa, imunologia, biossegurança, citologia, nós vamos estudar células, nós vamos estudar protozoários, nós vamos estudar fungos, nós vamos estudar bactérias. Tem muita gente que gosta das aulas de mecanismos de agressão e defesa porque a gente tem algumas aulas no laboratório, a gente meio que produzir uma bactéria, vamos dizer assim, no laboratório. Então tem muita gente que gosta de mecanismos de agressão e defesa exatamente por causa das aulas do laboratório, porque pode mexer com soluções e é bem bacana. Então, mecanismos de agressão e defesa é basicamente isso. Nós estudamos toda essa parte, imunidade inata, imunidade adquirida. Importante, lembrei agora, na questão de biossegurança, nós aprendemos em biossegurança que não pode usar jogo na rua, né? E é engraçado porque a maioria do pessoal do curso de saúde, principalmente da área de medicina humana, não medicina é o curso, mas a parte de enfermagem e tal, normalmente esse pessoal gosta muito de usar jaleco na rua. Não pode, rapaz. Não pode. A gente aprende biossegurança que isso é totalmente inadmissível dentro de um curso da área de saúde. Então, a gente aprende tudo isso em mecanismos de agressão e defesa. Biossegurança pura. Processos biológicos é muito massa também. Dá muito trabalho. É difícil, é demais, viu? Mas assim, é muito massa estudar processo biológico. A gente estuda os processos biológicos do nosso corpo, é muito simples. Não dentro do nosso corpo apenas, eu sempre falo dentro do nosso corpo, mas dentro do corpo dos animais. Sobre respiração celular, ácidos nucleicos, tem até uma musiquinha, ácidos nucleicos, suas formas tem. É o quê? Esqueci a letra. Então nós vimos ácidos nucleicos, nós vimos açúcar, nós vimos monopolissacarídeo, que eu nunca pensei que eu ia voltar a ver isso na vida, que eu vi isso no ensino médio. Então, como eu disse, muita coisa que a gente vê na faculdade a gente viu no ensino médio, só que na faculdade é muito mais aprofundado, principalmente em processos biológicos e em mecanismos de agressão e defesa. Bom, gente, e agora eu vou mostrar para vocês algumas fotos de algumas aulas práticas do meu curso. Foram aulas bem bacanas. Então, vamos ver aqui o que é que nós temos. A primeira foto que eu vou mostrar para vocês foi numa aula prática lá na Fazenda Agrícola Jundiaí, disciplina de práticas veterinárias. Esse rapazinho aqui que vocês estão vendo, ele se chama Benny. Quem batizou ele fui eu. Quem assistiu o Segredo dos Animais sabe porque o nome dele é Benny. O que foi que a gente fez com esse garoto? A gente fez a palpação, fez a auscultação, fez a percussão, fez os testes para saber se ele estava anêmico ou não. Ele não estava tão saudável quanto deveria. Vamos para a próxima foto. Essa foto aqui foi no estágio que a gente fez lá na festa do boi. A gente foi estagiar, a gente passou o dia lá olhando por bicho e aprendendo muita coisa bacana sobre cada um deles, sobre cada espécie. Então ele ia ser leiloado e ele estava vendo, se não me engano, era 15 mil reais, se eu não me engano. Eu acho que era por aí. Essa foto aqui nós estávamos avaliando radiografias. Foi a nossa primeira aula prática de corpo animal praticamente. A gente estava vendo planos e eixos. Eu não falei para vocês de planos e eixos, mas só para dar uma pincelada. A gente vê planos e eixos para fazer radiografia, para a gente saber qual é o lado que a gente vai fazer da radiografia. Se a gente vai fazer lateral, se a gente vai fazer crânio-caudal. São nomenclaturas que vocês vão aprender. Essa foto aqui eu gosto muito dela, que ela foi de uma aula prática que a gente teve antes da campanha de vacinação, que nós participamos na vacinação contra a raiva, e a gente teve uma aula prática com esse bebezinho. Eu vou mostrar 2 para vocês, que é esse aqui, que é Aquiles, a gente chama ele de Kiki, que ele é o nosso mascote do curso. Ele tem apenas 3 patinhas, mas ele é um amor de pessoa. Se ele fosse uma pessoa, ele seria um amor. Então ele é um amor de cachorro.
E esse outro aqui é Fred Mercury. Ele é um cachorro que eu não lembro a raça dele, mas ele também estava lá na aula prática. E essa outra foto aqui foi também na aula de práticas veterinárias, lá na fazenda que eu falei. E esse bebê aqui é bem velho. A gente estava fazendo o exame clínico dele, também assim como a gente fez de bem lá. Essa fotinha aqui eu gosto muito dela, foi numa aula prática, também foi nossa primeira aula prática de práticas veterinárias. E esse aqui que está aqui é meu professor, certo? Muito nerd por sinal. Então aqui foi na nossa primeira aula prática de medicina veterinária, óbvio, né? Foi a nossa primeira aula prática de práticas veterinárias. Gente, basicamente assim, o curso de medicina veterinária é bem pesado, eu percebi isso agora. Estou no terceiro semestre, então assim, quando você vai entrar na faculdade, principalmente numa faculdade que você sabe que o curso ele cobra mais de você, você tem que estar disposto a abrir mão de muitas coisas, abrir mão de televisão, abrir mão de internet, abrir mão de sair, abrir mão de muitas coisas, porque você tem que se dedicar muito a estudar. Eu lembro que muitas vezes eu chegava na faculdade 7h30, 8 horas e eu voltava para casa 8 horas da noite. Então, realmente às vezes precisa disso. Eu dormia de 4 horas da manhã fazendo trabalho, estudando para a prova e acordava de 6 da manhã para estar na faculdade, para apresentar um trabalho. Eu lembro até muito bem desse trabalho, que eu estava com muito sono, dormi na aula e tudo, normal dormir na aula, mas assim, é muito bom. Você acostuma a tomar café, eu não gosto de café, tem gente que diz que não surte nenhum efeito, mas para mim foi muito interessante. Eu tomei café e de fato eu consegui ficar acordado. Então, a dica que eu dou para vocês é estudem mesmo e aproveitem o máximo o curso de medicina veterinária, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. É difícil, mas vale a pena com toda a certeza. As provas de medicina veterinária são bem complicadas, porque basicamente às vezes é o que acontece. A prova são duas questões, uma é de marcar e a outra é objetiva. Então, na de marcar, você marca lá, se acertou, já é o quê? Meu ponto, né? Que já quase passa. E a outra questão é uma questão subjetiva dizendo: descreva para mim do que é composto os cristais de hidroxiapatita. Aí você tem que dizer, se você errar, lascou, se você acertar, passou, aprovado. Então, às vezes acontece isso. Os trabalhos são muito massa, porque normalmente os trabalhos você entra na realidade do médico veterinário, então é muito bom. Então, basicamente, gente, é isso que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não deixa de deixar o seu like, eu sempre falo isso. Então, deixa o seu like aí, que é muito importante pra gente. Se inscreve no canal, que eu sempre vou postar vídeos. No caso, a cada fim de semestre eu vou postar vídeos sobre como foi o semestre de medicina veterinária. E se você quer que eu fale sobre medicina veterinária antes mesmo de acabar o semestre, bota aí nos comentários que a gente vê o que é que a gente pode fazer. Alguma dúvida pode me perguntar aí nos comentários, se inscreve aí embaixo qualquer coisa, que eu respondo com o maior prazer pra vocês sabem disso. E não deixa de se inscrever no canal, ok? Um cheiro, até o próximo vídeo, fique com Deus. Tararara.